Fala pessoal, Pedro aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois notebooks, custo-benefício, tá? Na faixa dos R$ 2.000 e fazer um comparativo entre esses dois modelos para saber aí qual vale mais a pena. O link dos dois modelos vai estar aí na descrição do vídeo, tá? E comprando por lá você ajuda aqui o canal, também me motiva a trazer mais conteúdo como esse daqui, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo. Os notebooks do vídeo de hoje são Asus VivoBook e Galaxy Book 2. Ambos contam com processador i3 de 12ª geração, tá? 256 GB de SSD e 4 GB de RAM. Ambos aí estão custando também por volta dessa faixa aí dos R$ 2.000, às vezes para baixo, às vezes um pouquinho acima, uns R$ 100 acima. Começando a comparação, né? O VivoBook com i3 1220p, ele leva uma vantagem em relação ao 1215U do Galaxy Book. Isso vai impactar mais nos jogos, tá? Nas tarefas de produtividade, como estudar, abrir abas no navegador, abrir programas leves de produtividade. O desempenho vai ser relativamente igual. Pode ser que o modelo da Samsung apresente alguns engasgos aí com o tempo, tá? Algo que eu creio que também não vai acontecer, principalmente se vocês seguirem a dica que eu vou dar sobre a memória RAM. O modelo da Asus aí, ele vai envelhecer um pouquinho melhor, por causa dessa questão do desempenho, né? Que ele tem uns núcleos de processamento a mais que o modelo da Samsung. E aí a gente pode considerar que já em desempenho um ponto para o VivoBook. Mas é só nesse ponto que o VivoBook vai ser superior, tá? Em tela, ambos contam com uma resolução Full HD. O Galaxy Book vai se destacar por ter uma tela IPS, que é uma qualidade melhor do que a tela TN que a gente vai ter no Asus VivoBook, né? As telas IPS, elas têm ângulo de visão melhores e uma melhor fidelidade de cores. E aí, quando a gente compara com a tela TN, ela tem uma característica que é meio chata, sabe? Ela distorce as cores, né? Dependendo do ângulo de visão que você olha. Se você olhar meio de lado, ela vai distorcer a cor da imagem. Então, aqui é ponto para o Galaxy Book. Os dois modelos também, eles vêm de fábrica com apenas 4 GB de memória RAM, a 3.200 MHz. No modelo VivoBook, essa memória é soldada, tá? Você não vai poder trocar essa memória de 4 GB, porque ela é soldada diretamente no notebook. O modelo da Samsung, a gente já encontra uma diferença, né? Porque ele aí conta com a possibilidade de você trocar os dois pentes de memória, tá? Colocar até o máximo de 64 GB de memória, sendo dois pentes de 32 GB. O VivoBook, ele também vai te permitir expandir a memória RAM, né? Ele vai ter outro slotzinho lá, fora o que é soldado, para você ter essa opção de expandir a memória RAM. Porém, vai ser limitado até no máximo 12 GB de memória. Então aqui a gente pode considerar novamente mais um ponto para o Galaxy Book. Já em conexões, o Galaxy Book vai oferecer duas entradas tipo C. Essas duas entradas elas têm a possibilidade de carregamento e também de saída de vídeo. Você pode conectar um cabo USB-C para HDMI e aí você consegue usar um monitor externo. No caso aqui, dois monitores externos, né, porque as duas portas tipo C ela tem saída de vídeo. As portas USB padrão, sendo uma 3.1 e a outra 2.0. Tem uma HDMI, uma porta RJ45, que é para cabo de internet. Entrada P2 Combo, que é aquela entrada que você conecta e aí já funciona tanto o microfone quanto o fone de ouvido. E temos um leitor de cartão microSD. Enquanto o VivoBook traz apenas uma entrada, tipo C, e ela só é para transferência de dados, tá? Você não vai conseguir passar vídeo nem carregar o seu notebook por ela. E aí tem três USB padrão, sendo duas 3.1 e uma 2.0. Uma HDMI e uma P2 Combo também, de fone e microfone. Ambos contam com Wi-Fi de 5 GHz e Bluetooth 5.1. Aqui a gente considera novamente ponto para o Galaxy Book, né? Porque ele oferece mais possibilidades de conexão. Além de, você também poder carregar o seu notebook utilizando um carregador tipo C, né? Que eu acho maravilhoso, né? Algo muito bom. Poder apenas levar o carregador do meu celular e aí eu posso carregar tanto no meu celular quanto no meu notebook. Para não precisar ficar levando um monte de cabo na mochila. E aí, apesar do processador ser da linha mais básica da Intel, né? O processador desses notebooks também consegue dar conta de alguns jogos leves aí, tá? Mas lembrando que a proposta deles não é ser um modelo game, e sim ser um modelo de produtividade. Os 4 GB de fábrica que vem no notebook não é o suficiente para que você rode jogos, pelo menos com um desempenho aceitável, né? Mesmo em qualidade muito baixa. Se você quiser jogar com esses notebooks, é recomendável que você aí adicione pelo menos mais um pente de 8 GB. Lembrando que o Galaxy Book você pode trocar os dois. E aí então nos jogos, por exemplo, o Valorant, que é um jogo leve, ambos aí vão rodar na faixa dos 100 FPS. League of Legends também eles vão rodar na faixa dos 100 FPS. CS2 você pode ter uma taxa aí de 60 FPS, mas não é o recomendado, visto que ele é tipo um jogo competitivo, né? Que você quer o máximo de quadros por segundo para poder ter vantagem sobre os outros. Os 60 FPS não vai ficar cravado ali, tá? Mas é uma opção. Se você diminuir a qualidade gráfica para sair do Full HD e ficar apenas no HD, que é em 720 pixels, aí talvez você consiga uma margem de quadros maior, em 70 FPS, 80 FPS, mas assim ainda não é muito recomendado para jogar no competitivo, tá? Outros títulos mais pesados como GTA V, God of War, esses jogos de campanha, ainda é possível você chegar aos 30 FPS, tá? E todos esses jogos, em todos esses cenários, o VivoBook vai ter sempre uma vantagem por causa do desempenho maior, tá? Ele vai ter sempre mais fôlego comparado ao Galaxy Book.
E aqui eu vou considerar um empate, visto que essa vantagem não é tão expressiva, tá bom? E aí de bateria, o Galaxy Book 2, ele aguenta em uso moderado cerca de umas 6 horas e meia fora da tomada, enquanto o VivoBook chega a umas 4 horas e meia. Mas as estimativas podem variar, tá? Essas estimativas de tempo podem variar de usuário para usuário e pela maior quantidade de tempo fora da tomada, eu vou considerar aqui mais uma vez o ponto para o Galaxy Book. E aí a gente chega ao fim desse comparativo, né? O Galaxy Book aqui a gente vê que ele saiu vencedor. Apesar do desempenho levemente inferior, existem outros pontos de relevância, né? Que fizeram ele se destacar frente ao VivoBook, né? O VivoBook teve essa opção de entregar mais longevidade na questão de desempenho, né? E aí diminuiu um pouco o foco nessas outras características. No final, os dois notebooks são excelentes, tá? Eu creio que ele vai atender muito bem todos os públicos. Então, galera, essa foi aí a análise. O link dos dois notebooks vão estar na descrição, tá? Agora aí fica mais a escolha de vocês, o critério de vocês escolher aí qual vai te atender melhor, se você vai usar mais telas externas, se você vai querer jogar um pouco mais no notebook. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, tamo junto.